inclusive, que ele usa é a tal da quiná. Você vê isso, né, com 3-2 de ritmo. E como poeta, né, Jeremias ele não se compara com Naum ou Isaías. Todavia, foi um mestre em metáfora e no símile. Podemos estar certos de que, ao lermos um versículo de Jeremias, estaremos lendo alguma coisa da agonia do seu coração. Ele transmite isso, ele mostra isso. O profeta não poderia expressar as suas profundas emoções, a não ser por meio da poesia lírica. Essa é uma das formas. Teve crises ministeriais, então você vê ele explodindo em alguns momentos, né? Olha o que ele fala aqui. Jeremias 27. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. E aí ele não para também, né? Não me lembrarei dele, não falarei mais no nome dele. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. E estou fatigado de correr e não posso. Lembrando, né? Cara, se você cansou andando com homens, que dirá correndo com cavalos? Prepara aí, cara, fica forte. Lembra desse texto? Tem muitas coisas bacanas. No tocante ao arranjo do livro, então, para tentar pegar mais a teologia dele, você tem ali profecias primitivas e profecias da infância de Jeremias, quando ele é chamado, e o chamado dele já é um negócio forte, porque ele era para ser sacerdote, tem status, mas ele agora vai ser profeta, que é pelo contrário, agora você vai ser odiado, cara, que é o que ocorre com os profetas do Antigo Testamento. O chamado dele já é uma crise muito grande, sair, o cara ia ser sacerdote, cara, era para ele ser sacerdote, não, sai daí, você vai ser profeta. E a estrutura bipartida, que é um costume da antiguidade, para que o material circulasse em duas partes, parece que ocorre ali em Jeremias. Tem algumas coisas interessantes nesse sentido. No capítulo 36, 23, nós vemos Baruque escreveu primeiro as profecias diante de 605, das levas lá, né, do cativeiro, e elas foram queimadas por Jeoiaquim, naquele contexto ali antes da destruição, e novamente ditadas. Deus fala, não, vai lá e escreve de novo, cara. Né? Então, Deus enfatizando essa questão do registro. O capítulo-chave de Jeremias é o 33, eu diria também o 23, tá? 23 e 33 são muito fortes e faz promessas de restauração, remoção do cativeiro, essa questão aí do renovo da justiça, né? Bem importante. E os ensinamentos? Tem muitos. Se eu fosse falar só do vaso do oleiro, que uma outra imagem, né, do vaso do oleiro, você tem também em outros momentos das profecias ali, algumas coisas, mas o vaso do oleiro ele ocorre no capítulo 18 e no 19 ele aparece de novo. E o vaso ali ele fala assim, ó, vocês podem ser refeitos, né, se o vaso não secou, concorda? E o pessoal esquece de ler o capítulo 19, porque ali o vaso, ó, assim são vocês na minha mão, gente. Vocês vão, eu modelo e refaço. Mas tem uma hora que o oleiro, ele faz o que com o jarro? Ele quebra. Por quê? Cara, você já secou. No tempo de arrependimento, seu tempo de arrependimento passou. Agora eu vou quebrar vocês. E é o que ocorre no capítulo 19. Então, pregadores, quando você prega né, o capítulo 18, dá uma lida com cuidado no 19, você vai ver a mensagem toda. Aí você vai entender a mensagem toda. Tá? Não é só o 18, tem o 19. Presta atenção lá. E os ensinamentos? Servos de Deus têm fases de dúvida, fraqueza, você vê isso em Jeremias. O chamado de Deus é uma soberania divina. Não tem a ver com o calvinismo, aqui a gente está falando só estamos tratando aqui da soberania no sentido do chamado ministerial. Em cumprimento à vontade de Deus, às vezes sofremos oposição de todos, até de familiares. O mais importante não é ter sucesso, mas sim fidelidade. Como Jeremias, podemos ter crises de chamado e vencê-las. O verdadeiro patriotismo não é cego mais para o pecado. Nem toda solução é um livramento de Deus, inclusive. E tem exemplos de coisas do passado. Jeremias tem... Cada capítulo ali você tem coisas magníficas para serem anotadas e tratadas. Lamentações, o profeta chorão, né? Esse como, né? Como, né, Senhor? E aí vem muitas vezes o lamento. Em expressões como essa, que você vê em Lamentações de Jeremias. Já falamos, inclusive, em outros momentos, dos acrósticos, né? Aqui você tem o capítulo 1, 2, 3, 4 acróstico, mas aí no 5 para o acróstico não tem, né? Mostrando que foi um julgamento perfeito de Aleph Tav, mas no 5 você tem a restauração. Então isso mostra a teologia do livro já. E o tema do livro, né? Você vê ali também entre Lamentações 3.1 e o 3.22, 39.
Enfim, dentre outras coisas, tem alguns textos que às vezes o pessoal entende mal também. A gente poderia até citar alguns, tem muitos, né? Desde Jó, né? O de Jó, por exemplo, tem a ver com a árvore que é renovada. Eu já vi músicas falando sobre a árvore ser renovada. Só que, por exemplo, o Jó, quando fala da árvore ser renovada, ele diz: a árvore é renovada, o homem não, morreu, já era, acabou. Então ele mostra essa esperança, né? Aí o pessoal pega lá e faz uma música descontextualizada. A mesma coisa o pessoal faz com Oséias. Você tem lá: vinde, busquemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou, mas nos restaurará, depois do terceiro dia nos dará a vida, viveremos diante dele. Estou falando de Oséias, né? Você vai lá no capítulo 13, por exemplo, capítulo 6, tem algumas coisas. E aí Deus responde lá em Oséias: tá, vocês estão dizendo isso, vinde, voltemos ao Senhor. Ao terceiro dia, né, viveremos diante dele e tal. Aí Deus fala: vocês falam isso, mas vocês são como o vapor da manhã ali, ó, que passa rapidinho. Vocês estão falando isso, mas vocês não vão fazer não, né? Mesma coisa daquele texto: onde está a morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, o teu aguilhão? E ali, naquele contexto, fazendo uma teologia bíblica daquele texto, Paulo ele aplica também em outras questões, mas ali ele está falando assim: onde está o inferno, as tuas pragas? Onde está, né? Ele não está perguntando porque acabou. Ele está perguntando porque ele está chamando. Ele diz isso porque o arrependimento será escondido dos meus olhos. Por que arrependimento será escondido? Porque vai vir a praga, vai vir o aguilhão, vai vir a morte para vocês. Vocês estão em pecado, cara. Não tem jeito. Tem que julgar vocês. É o que aconteceu em Lamentações. Vocês estão julgados, cara. Lembra lá do vaso do oleiro, né? Não, tem que quebrar, muitas vezes. Mas mesmo quebrar, posso estar errado aqui na interpretação, mas a disciplina de Deus, ela é restauração. Em muitos momentos da Bíblia, a mesma disciplina, muitas vezes, mesmo no não meu povo, Loame, né? Não mais meu povo, para alguns realmente acabou, cara. Aquela geração do deserto e tal. Mas há uma restauração em relação à continuidade do povo, enfim, tem elementos aqui muito bacanas para serem discutidos. E Oséias tem muito isso, cara. E outros textos também. Lamentações também é um desses, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas não é qualquer coisa que ele quer trazer à memória. Tem que ficar lembrando das coisas boas, então não. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Aí ele segue o texto. As misericórdias do Senhor são a causa, né, de não sermos consumidos. Então, o que dá esperança não é lembrar de qualquer coisa. O que dá esperança para Jeremias é lembrar das misericórdias do Senhor, dessa tratativa desse Deus que disciplina, mas é um Deus que restaura. Faz sentido, faz sentido. E tem tantos outros textos aí que a gente poderia mostrar para vocês. Até alguns que o pessoal às vezes coloca ali messianicamente, mas não é tão óbvio. Fora outros textos messiânicos que precisam ser discutidos, mas alguns, por exemplo, que falam do desejado de todas as nações. Tudo bem, alguns podem tentar aplicar a Cristo indiretamente, mas diretamente, o que está sendo citado ali, o desejado não é uma pessoa. Ali no contexto, o desejado das nações, pode ver lá no contexto, são as riquezas. Virar o desejado das nações. Virar as riquezas que foram levadas. Vocês foram, né? Tem esse contexto, né, do despojar, né? O povo foi despojado e vai ser restaurado. Então, aquilo que é desejado das nações, que as nações levaram, voltará ao povo, porque o povo será restaurado. Né? Então, tem muitos textos assim, o povo às vezes interpreta um pouco, né, descontextualizado, daí a importância da teologia bíblica, daí de fazer uma exegese para trazer o que o autor quis dizer, retomando tudo aquilo que a gente já falou na primeira aula. O livro, vamos lá, né? Então já falamos aí dos 5 lamentos, sendo 5 ali um tom de restauração sem acróstico, né? Já falamos também. Aqui foi o que eu falei, as misericórdias de Deus, né? Do 3:22 que vai para o 21. Ensinamentos. Quando não damos o devido valor às bênçãos de Deus, ele toma essas bênçãos. Às vezes acontece. Quando os pais pecam, os filhos sofrem, embora o filho não levará o pecado do pai, que é o que você vê, principalmente ali em Ezequiel, ele enfatiza isso, né? Os filhos comeram os pais comeram uvas podres, os filhos dos dentes dos filhos se estragaram. Deus fala: não, que lema é esse que vocês estão falando entre vocês? Eu não faço isso, não. Mas é claro que consequências, culpa não, mas consequências os filhos têm, né? Se uma mãe fuma, o filho lá no ventre sofre com isso. E ocorre, às vezes ocorre. E aí é possível declarar fielmente a palavra de Deus e nunca ver o Senhor mudar o coração dos pecadores. Jeremias foi um cara fiel, fervoroso a Deus, mas ele pregou para uma nação que não se converteu. Uma nação que foi levada para o cativeiro. Sofonias, o arauto do juízo universal. Alguns chamam ele de o mais duro dos profetas.
Como Joel, ele anuncia o grande dia do Senhor. Também é um grande tema, tá vendo? Aquela coisa transversal, que é aquela coisa, justiça social, soberania, dia do Senhor. Tem muitas ênfases realmente entre os livros. E aqui você tem também Joel e Sofonias anunciam enfaticamente o grande dia do Senhor, que é tanto de juízo como de bênção, né? Tem essas facetas. Pelo juízo virá a redenção, primeiro, né, para o povo, depois para as nações. E Sofonias ele avantajou-se a Naum em extensão e profundeza desses pontos de vista. Tem vários ensinos sobre o dia do Senhor. Então, o dia de Yahvé é iminente, será um dia de terror, vem para julgamento, será seguido de grande convulsão da natureza, cairá sobre toda a criação, apenas o resto sobreviverá. Essa é a teologia do dia do Senhor, de acordo com Sofonias. Sofonias também profetiza contra as seguintes nações e cidades: Filistia, Moabe, Amon, Etiópia. Então sempre você tem essa dinâmica das outras nações, frequentemente. E aí um esboço claro para você enxergar isso é esse aqui, ó. O dia do Senhor e os judeus, os gentios e o reino. Tá vendo? Fica mais simples de visualizar assim. Ensinamentos. Deus está disposto a julgar e abençoar a todos os povos. Não podemos dividir nossa devoção com Deus e alguém mais. O dia do Senhor pode ser um dia de juízo ou de bênção, dependendo de que posição assumimos diante de Deus. Deus desaprova quem ridiculariza o outro. Já vimos isso lá com os edomitas, né? Lá em Obadias. Pior que pecar é pecar e não aceitar a correção de Deus. Vários ensinamentos teológicos. Abacuque, um diálogo aberto com Deus. Abacuque é realmente um diálogo com Deus. Muitos profetas se dirigiram a Israel da parte de Deus, mas Abacuque se dirige da parte do povo a Deus, né? Não de Deus ao povo, mas do povo a Deus, questionando, né, aquilo que estava ocorrendo. E no capítulo 3, né, alguns negam que o salmo ali pertence a Abacuque, né, porque tudo indica, né, que pode ser um indício dele ser usado ali no templo. São algumas coisas ali que são colocadas, né? Quem sabe foi alguém que colocou depois, que nem ocorre ali com Moisés, né? Josué também escreve depois ali, ó, sobre a morte de Moisés. Quanto a isso, nada tem que ver com se é canônico ou não, se é inspirado ou não. Ensinamentos aqui, antes de falar deles, só para vocês visualizarem o que a gente está dizendo. Obadias, ele tem vários esboços que eu poderia trazer para vocês aqui, mas eu prefiro simplificar. Tem 3 capítulos, né? No primeiro ele dialoga com Deus e tem essa crise, né? Poxa, por que está acontecendo isso tudo ao nosso redor? Deus responde: você está achando ruim? Vai piorar. Eu vou julgar o povo. E o que eu vou julgar não é que essa galera que está reclamando que está oprimindo vocês, os caldeus, que é a antiga Babilônia. Eu vou julgar vocês. E aí que ele tem a crise, né? Ele conversa com Deus. Então o capítulo 2 entra nessa crise e resposta de Deus, dizendo que, cara, ó, eu julguei o povo, mas eu vou julgar os inimigos também. Tudo a seu tempo, o Abacuque. É por isso que ele chega no capítulo 3 e se rende a Deus e fala: Senhor, eu não estava entendendo direito isso, reconheço teu agir, e o juízo começa pela casa de Deus, né? E aí no capítulo 3, aí que ele entra naquele clássico: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, enfim, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A linha teológica por trás é de alguém que está em crise com Deus, né, com o que Deus está fazendo, e não entende como Deus estabelece, executa justiça, mas que depois que se entende, que ele entende o mínimo, né, da soberania de Deus, mais do que essencialmente ali do porquê das coisas, então ele se rende a Deus. E essa é a postura enfatizada ali no livro. Ensinamentos, então, que a ação divina, as interrogações humanas pode demorar, mas a seu tempo virá. Pode ver lá. Nos momentos de crise, devemos fazer a coisa certa, levar nossos problemas a Deus. Deus ainda, ele pode fazer, que é a torre de vigia, né, onde ele fica esperando ali Deus e tal. Deus ainda que não precise, nos concede algumas explicações sobre a sua forma de agir, foi o que ele fez com Abacuque, em grande parte. E o desafio do cristão é viver pela fé, né? O justo viverá pela fé, que ali no hebraico pode ter a ver com fidelidade, talvez seja uma boa tradução, mesmo em meio a circunstâncias incertas. Nossa alegria deve estar no Deus da minha salvação. Chegamos em Daniel, começamos a entrar nessa galera agora aqui, cronologicamente, né?
né, nessa parte do cativeiro. E aqui Deus é Senhor da história. Isso é muito claro, até porque alguns tentam questionar, porque Daniel acerta muito historicamente, em coisas que ocorreram historicamente, né, muitas profecias. Então você tem ali até os nomes deles, né, que eles indo para Babilônia nessa segunda leva, que foi uma leva ali de gente importante, né, de influência de Israel, de Judá, foi para Babilônia. Daniel e seus amigos estão nessa leva. Eles recebem nomes ali que tem a ver com os deuses da época. E aí a pessoa às vezes coloca nomes ali bíblicos, né, achando que é bíblico mesmo, mas Misael, Azarias e Ananias, eu vejo muito isso, né? E na verdade não são nomes tecnicamente do povo de Deus, tá? É nome ali dos persas. Então você tem Sadraque, que nome bíblico lindo, né? Significa a comando de Aco, né? O deus Lua. Não tem nenhum problema, claro, se tem o nome da pessoa, sim. Só estou explicando que esse negócio, né? Às vezes o pessoal acha que está colocando o nome do povo de Deus. Não, não é isso, gente. É isso que eu quero dizer. Então, assim, Misael, eu acho o nome bonito, né? Misael. Mas significa ali quem é como Aco, né? Mais uma vez, Azarias e Abednego, né? Que virou Mesaque, né? Misael, né? Quem é como Deus, Mesaque, quem é como Aco. Azarias, o Senhor é meu auxílio. Abednego, servo de Nebo, né? Então, enfim, tem essas coisas. Em Daniel, vemos que Deus é Senhor da história. Além disso, temos em Daniel a maravilhosa predição da vinda do Messias ali, né, que teria que ter vindo até o segundo século, porque o templo seria destruído. Você pode ver isso ali no capítulo 9. Tá? Pode ver. Segundo essa profecia, que muitos entenderam messiânica mesmo, o Messias teria que ter vindo até o segundo século, porque teria que ter vindo no segundo templo. E o segundo templo foi destruído, então ou não se cumpriu ou já veio. Entendeu? O livro apresenta 6 reinos: Babilônia, Média Pérsia, Grécia, Roma. E ele aparece em 2 momentos, né? No capítulo 2, no 7 ocorre isso, né? Ali com a estátua, que o rei tem o sonho, mas também com os animais. Podem ver lá. Roma também, né? E aí o reino de Cristo. Então tem toda uma questão bem interessante, pode ver lá no versículo 28 depois. Daniel, ele é visto então como prisioneiro, como intérprete e vidente. Esse é o livro de Daniel. Se a gente fosse resumir de uma maneira bem simplificada algumas coisas ali. E eu sei que tem muitas discussões. A gente teria que entrar, por exemplo, o homem de linho. Por que aparece o linho? Aí você tem que ver também lá em Ezequiel. Te dou uma dica. Teologicamente, muitas conexões há entre Daniel e Ezequiel. Tá? Tem temas conectados ali da época deles. Inclusive, eles foram conterrâneos ali dentro do cativeiro e tiveram mais ou menos na mesma época. Ensinamentos. Devemos possuir uma vida de oração disciplinada, devemos aprender a viver. A questão da fidelidade mesmo, né? A fé verdadeira em cada desafio, mantém-se fiel. E aí Ezequiel, o profeta do Espírito, como alguns chamam, comparando Ezequiel e Jeremias, nós temos, né, as profecias de Jeremias começam e terminam com visão de sofrimento. Ezequiel começa e termina com visões de glória. E Ezequiel é da linhagem de Zadok, Jeremias é da linhagem de Abiatar. É importante notar que Ezequiel ele mostra a glória de Deus saindo, porque viu lá no buraco, né, do templo que as coisas horríveis estavam sendo feitas, então a glória se levanta e vai embora do templo, diz Deus. Mas lá no final do livro, a glória volta, e esse é um dos grandes temas teológicos, a glória de Deus. Assim, o agir de Deus, né, a restauração de Deus. Por isso tem o Vale dos Ossos Secos, que tem um correlato com a ideia das águas, depois lá que vem batendo pelos pés, depois ali um lugar que ele nem pode passar, esse rio que traz vida a tudo, tanto ali no Vale dos Ossos Secos como nessa visão do rio, tem essa dinâmica da restauração. Então é bem enfático essa questão da restauração em Ezequiel, por exemplo, um dos temas teológicos. Nunca é chamado por seu nome, né, o Ezequiel. Deus o chama de filho do homem 93 vezes, mas nunca de Ezequiel. Provavelmente conheceu Daniel, né? Daniel um pouco mais antigo ali. Tem mais que o dobro de aramaísmo de Jeremias, então você já tem aramaísmos, né? Influência do aramaico. Nunca é mencionado fora do seu livro. E o Messias de Ezequiel é um governador nacional. Você percebe essa ênfase teológica. Ezequiel era casado, né? E parece sem filhos. A sua casa servia de refúgio a anciãos, né, deportados e N coisas. O objetivo: transformar a percepção do relacionamento do povo de Deus, expondo as desilusões de inocência e oferecendo o entendimento divino da realidade, é transformar a visão
daquele público-alvo, daquele povo que estava lá. E as visões, mais que muitos profetas, realmente são contorcionismos ali, são visões ali muito fortes, eu posso dizer assim, né? E bem atípicas, bem atípicas. Muitos temas são desenvolvidos gradativamente, então você tem ali as falsas visões, tem exegeses intrabíblicas, né, como o dever do atalaia profético, então é visto ali também algumas explicações. E eu até mencionei os dentes dos filhos, né, se apodreceram por causa dos pais. Tem muitos ditos populares, ele gosta de tratar isso no livro. São temas e abordagens que nos trazem nuances da teologia do livro muito interessantes. Duas grandes divisões com ênfases diferentes nós notamos, que é a desesperança e a esperança. Bem aquilo que a gente falou desde o início, né? Essa dinâmica dos profetas, eles têm muito. Destruição, restauração. O marco da divisão é Ezequiel 32:21. Caiu a cidade, né? Então você tem ali a desesperança, mas depois a fala da esperança e da restauração, como eu já mencionei. E aí tem muitas fórmulas. Se você olhar a teologia do livro, fazendo aquela parte mais exegética da teologia bíblica, percebe que há muitas frases adotadas, fórmulas. Então você tem muitas fórmulas ali no livro. Por exemplo, a palavra de Yahvé veio a mim, ocorre. Também ocorre com ênfase, assim diz o Senhor. Ou, eu sou o Senhor, o disse e fiz. Em tudo isso você vê o quê? Soberania, autoridade. Outras fórmulas, você tem também a coerção. A mão do Senhor veio sobre mim. Caiu sobre mim o Espírito do Senhor. Eu sou Jeová. E saberão que eu sou Jeová. Muitas fórmulas teológicas você vê nesse livro. Ensinamentos. Temos responsabilidade pessoal em relação ao destino de uma pessoa. As promessas de Deus não são garantias incondicionais de seu favor. E Deus estimula seus servos resistentes. Chegando na nossa reta final, os pós-exílicos, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu é um eco de Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus. Porque o povo estava deixando de lado isso, né? No contexto. Ageu profetizou no 6º, 7º e 9º ano do mês. A mensagem de Ageu também pode ser assim apresentada. Com a censura e diferença de interrupção. Depois um reinício, uma mensagem de encorajamento e a conclusão da construção do templo, com a exaltação de Zorobabel lá no final. As datas, quando você olha lá no livro, as datas já trazem as divisões naturais do texto. Você vê ali as perícopes que nós chamamos, as linhas de pensamento de cada parágrafo, os blocos de pensamento. E um esboço geral para você perceber que o que eles tinham ali era uma crise. Então, há uma crise nessa restauração, por exemplo, a ideia de se sentirem apequenados, né, diante dessa restauração. Poxa, não é nada o que a gente está fazendo. E aí tem a mensagem, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então tem essas coisas. Congruências. Você tem a advertência 1, coloque o coração no vosso caminho. Olha mais para o passado, né? No 2, coloque o coração nesses dias, olhando mais para o presente. Coloque o coração deste dia em diante, olhando para o futuro. Tá vendo o coração, ó, passado, presente e futuro? Olha que dinâmica bacana do livro. A glória do segundo tempo será maior. Farei de você um anel de selar, já com questões proféticas e discussões boas. E esses temas, por exemplo, de Dia do Senhor, que é um tema teológico, passa aqui também. Então a gente pode fazer uma abordagem temática da teologia sobre o Dia do Senhor também, a ponto de chegar talvez até num transversal, um dos grandes temas, né, de teologia. Ensinamentos. Devemos buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. Quando o homem negligencia sua responsabilidade financeira diante de Deus, o que ele conserva para o seu uso nunca é suficiente. Enfim, são coisas que você pode ler no livro. Às vezes nos desanimamos com as aparências, não reconhecendo grandes obras de Deus. O início das pequenas coisas, o livro vai falar assim. E aí, chegamos naquele que é a obra não pode parar. O próprio nome de Zacarias é Deus se lembra, né? Zahal, que é lembrar, e Yad, Yahvé. Pouco depois de Zacarias ocorre aqui, então, Ageu, né? Aliás, na verdade aqui você está em Zacarias um pouco depois de Ageu. Ageu já havia transmitido 2 de suas mensagens antes de Zacarias e era um idoso. Então, agora o jovem também está vindo profetizar. Ambos falam sobre a restauração, reconstrução do templo em Jerusalém. Ageu foi usado mais na retomada da construção e certa continuidade. Zacarias já vem animando o povo, né, que estava 20 anos numa terra sem glória, e a continuar a obra ali ainda, e a confiar no Deus de toda a terra. E aí Deus lhe deu palavras boas, palavras confortadoras, é o que o próprio texto diz. Então você tem 2 grandes partes do livro, que é a construção, durante a construção,
E após o templo ser construído, qual que é a linha de fundo teológica? A restauração, né? Bem como Ageu. O anjo do Senhor, que é um tema muito bacana, gente, ó, anjo do Senhor, recomendo que você vá lá no meu canal do YouTube depois, se quiser, Teólogos. Eu até quero ver se eu posto de novo sobre isso. Eu tenho debates sobre isso, né? Sobre o Arcanjo Miguel, o Anjo do Senhor, onde você vai ver discussões muito bacanas, muito importantes. Mas algumas delas, né? Algumas delas é assim. Será que o Anjo do Senhor aponta para uma cristofania? Tem muitos versículos que a gente poderia mostrar sobre isso, que são interessantes. É até um bônus aqui que a gente pode trazer para a aula, né? Mas, enfim, para agora, o que eu queria dizer assim, tem temas, né? Então, não só a abordagem canônica, a abordagem temática, às vezes, é muito útil para outros aspectos como esse. E o Anjo do Senhor nem sempre pode ser uma cristofania, né? Se a gente está fazendo já essa linha com o Novo Testamento. Tem tudo, você tem que tomar muito cuidado. Mas aqui o Anjo do Senhor responde ele 10 vezes, é isso que eu queria destacar. Então, você vê esse diálogo com um anjo do Senhor aqui, seja ele qual for, muito, né? Então, durante, aqui tudo indica que é um anjo mensageiro, né? E aí o livro de Zacarias, nesse caso, né? Tem toda essa visão, 8 visões, questões de jejum, rejeição do Messias e reino do Messias. Esse é um livro bastante messiânico, inclusive. Ensinamentos, outras nuances teológicas. Assim como no começo, a continuidade do que fazemos é essencial. Deus faz grandes coisas das coisas aparentemente pequenas, mais uma vez. E aí vamos fechar com Malaquias. Dá uma esticada aí, alonga, respira. E vamos para Malar, né, que é enviado, Yah, de Yahvé, o enviado de Deus, o Malar, Yah, o anjo, né? O anjo é Malar. E em audiência com Deus. Em audiência com Deus. Nesse caso, por que a gente fala isso? Ele já começa o livro, só para vocês saberem, peso da palavra de Deus. Então, que ele vai falar uma coisa pesada. Isso está lá no hebraico. Há pelo menos 3 vistas principais quanto à data, depois vocês podem conferir aí, mas pode ser que estava no intervalo de Neemias ali ausente. Outros dizem que foi que ele precedeu Esdras e depois posterior a Neemias. Nem sempre eu trago essas discussões, mas aqui vale a pena observar porque interfere um pouco como a gente nota algumas passagens ali, né? Mas assim, é bem comum o pessoal colocar na época de Neemias ou posterior a ele, tá? Precedendo Esdras é bem mais dificultoso. Seria por volta do ano de 430, então, ou 400, tá? Já falamos aqui do peso, do fardo da palavra. E Hernandes Dias Lopes, por exemplo, cita 8 audiências. É muito claro a divisão do livro, muito claro porque é sempre assim, né? Vocês estão dizendo tal coisa, né? Tipo assim, ó, eu tenho feito isso por vocês, mas vocês dizem isso, né? E aí, como é que vai ficar? E aí Deus vai tratar a situação. Então você tem, em que nos amaste? Onde está minha honra? Em que te havemos desprezado? Onde está o Deus de juízo? Em que havemos de tornar? Em que te roubamos? Em que temos falado contra ti? Esses questionamentos Deus vai tratando como se fosse... Ó, vamos chamar, tete a tete aqui. É como se Deus chamasse e falasse, ó, vamos tratar essas questões aqui com vocês. E aí, por exemplo, né, Malaquias 7, Malaquias 3, 6 a 7, a chave de todo o livro, ele mostra essa dinâmica que existe. Né? Ó, desde o dia dos seus pais, vocês, né, se desviaram, mas ó, tornai para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor. E aí vocês dizem, que havemos nos tornar? Aí ele responde, ó, vocês têm que tornar nisso, nisso e nisso. Essa dinâmica ocorre em todo o livro e deixa bem claro ali as divisões do texto. A grande pergunta é como tornar a Deus. Do livro todo, a grande pergunta é como tornar a Deus. E aí, por 6 vezes, então, Deus acusa, principalmente a liderança, lembra dessa dinâmica teológica de lidar com a liderança? Acusa ali os sacerdotes de se afastarem de sua presença, e por 2 vezes Deus promete juízo e justiça. Né? Os sermões já estão feitos ali. Né? Então, são 6 acusações, eu gosto de tratar assim. Eu prefiro essa estrutura aqui mais do que aquela do Hernandes Dias Lopes. Vocês não reconhecem o meu amor, é como se Deus estivesse falando isso. Vocês estão desonrando o meu nome ali, né? Desprezando com o pior e desprezando em relação ao melhor ali que Deus dá. Enfim, tem umas nuances interessantes ali nessas passagens que eu já estudei bem a fundo, muitos anos atrás. Precisaríamos de mais tempo se fosse fazer uma introdução ao livro mesmo. Vocês estão em pecado, vocês me chamam de injusto, vocês me roubam, vocês acham que é inútil me servir. É como se Deus estivesse acusando tudo isso e tratando diretamente com o seu povo.
É bem forte, gente. Dá assim, uma mensagem muito forte no livro, de uma tratativa de Deus com o seu povo, chamando eles para um retorno, claro, para, mais uma vez, a restauração. E, claro, a última audiência será quando? No dia do Senhor. Mas vocês estão preparados para esse dia? Vocês estão pedindo tanto, dia do Senhor, dia do Senhor. Mas quando vier, vocês vão estar de pé? É meio que isso que Deus está falando com eles ali em Malaquias. Lembrai-vos da lei de Moisés. E antes que chegue, olha lá o dia de novo, né? Ó, o dia do Senhor. Ensinamento, a gente poderia pegar cada um desses 6 pontos e Deus como que retrucando eles. Sim, Deus nos ama. Ele merece honra. Ele não aceita adoração divorciada de santidade. Essa é uma parte forte do livro. Você vê lá, é como se Deus estivesse falando assim: vocês estão me adorando de qualquer jeito, você acha que eu vou receber isso? Vocês ainda falam, ai, que canseira, depois de tudo que vocês fazem. Tá difícil me servir, né? Então, ele é justo, ele quer fidelidade com a obra, vale a pena servir a ele. Enfim, ele virá para fazer justiça. Gente, chegamos ao final dessa aula, mas também ao final dessa disciplina. Eu quero agradecer pela honra de poder estar com vocês tratando sobre a teologia bíblica, uma matéria, uma disciplina muito cara para mim, que eu aprecio muito. E espero ter agregado e dado passos iniciais para vocês, para que daqui vocês sejam motivados também a valorizar mais e quem sabe até adquirir materiais. Pega um desses que a gente indicou, recomendo. Em termos de teologia bíblica, comece comprando aquele lá do Bruce Waltke, por exemplo. Se aprofunde, veja isso, porque é daqui que trazem aqui que são os insumos, né, gente, para nossa sistemática, para tantos outros braços aí da teologia. Vale a pena. É uma disciplina que, embora relativamente recente como disciplina, ela é essencial, eu diria, principalmente quando a gente faz ela com consciência. Convido você a abraçar, né, essa consciência diante da Escritura com responsabilidade teológica. Né? Isso é uma das coisas que a gente faz. Então, olha, muito obrigado e que, quem sabe, nós possamos nos ver em outros encontros como esse. Um forte abraço e que Deus abençoe. Valeu!